Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Este é o momento em que Salomão tinha assumido o reinado no lugar do seu pai Davi, e ele então decidiu no seu coração oferecer a Deus um grande sacrifício. E se a gente for ver o relato do texto, a gente vê que foi grande sacrifício. O que me chamou a atenção foi como Salomão ofereceu o sacrifício, e eu quero estar falando um pouquinho aqui sobre isso. Salomão, ele não ofereceu o sacrifício a Deus em secreto ou em particular. Ele ofereceu o sacrifício a Deus publicamente. Então, isso mostra que Salomão ele tinha um propósito no seu sacrifício. Ele não ofereceu um sacrifício por oferecer, sem propósito. Ele tinha um propósito no seu sacrifício, porque oferecer sacrifício publicamente mexe com o comodismo do povo, ou mexeu com o comodismo do povo. Também mostra que Salomão assim estava honrando a Deus e honrando o seu líder antecessor, que era o seu pai, Davi. O povo todo viu isso. Então, me chamou a atenção isso. Por que ele escolheu Gibeão para oferecer sacrifício? Então, ele foi em Gibeão, onde Davi havia edificado a tenda para oferecer o sacrifício a Deus. Então, uma das características de quem honra a Deus, ela é notada como ele honra a seus líderes. E aqui, então, a gente vê o quilate do Salomão. Ele foi honrar a Deus, foi oferecer sacrifício a Deus, onde o seu líder anterior, que também era seu pai, edificou a tenda. Isso me chamou a atenção. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é que as pessoas parecem ser um filho de chocadeira. Na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja, parece que as pessoas são filhos de chocadeiras. Crescem, se desenvolvem, mas não honram seus líderes. Não reconhece a importância dos seus líderes na sua vida. Assim é na nossa casa, ou assim é dentro de casa, a gente não vê filhos honrando pais. E é o primeiro mandamento com promessa, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, obedecei a vossos pais. Honra teu pai e a tua mãe. Por que cita pai e mãe? É porque tem uma promessa, tem um propósito, tem um objetivo. Assim como Salomão tinha objetivos aqui nesse sacrifício, também a palavra nos ensina que devemos aprender a honrar pai e mãe. Ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem uma origem. Os nossos filhos, eles são a nossa sequência. Eles serão o que nós implantarmos neles. Os meus filhos, eles têm características minhas, mas têm características da mãe. Então, eu me sinto honrado quando eu vejo uma característica da mãe deles neles. Mas também me sinto honrado quando eu vejo uma característica minha neles. E quando isso, eles valorizam. Então, o propósito de Salomão com esse sacrifício, primeiro, foi honrar a Deus. Mas, em segundo lugar, foi honrar o seu líder antecessor. Está faltando esta consciência nas pessoas, a começar na casa. Como pode um filho não honrar seus pais?
O que mostra quando um filho não honra seus pais? Ingratidão. Mas uma ingratidão profunda. Sabe por quê, irmãos? Quando o filho cresce, tudo bem, ele aprende a se virar sozinho. Mas e quando ele é bebezinho? Que não tem como se virar. E os pais passam noites e noites, dias e dias, ali, ninando o filho, amamentando o filho, levando para cá, levando para lá. Se os pais dissessem, não vou honrar esse meu filho, que se vire na vida, o filho sobreviveria? Jamais. E como pode um filho crescer com ingratidão com seus pais? Então isso mostra que ainda não entendeu as coisas do reino de Deus. Porque Jesus Cristo veio a essa terra. E ele, em tudo o que ele fez, em todas as suas palavras, ele honrava o seu pai. E nós precisamos aprender isso. E Salomão estava aqui honrando o seu pai, indo em Gibeão oferecer sacrifício ao seu Deus. Nós precisamos entender que na igreja ninguém é filho de chocadeira também. Quem foi que te instruiu nos caminhos do Senhor? Gálatas 6, ele diz assim, que aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha só a profundidade disso. Quer dizer, e aí Paulo vem e diz, aquele que recebe o alimento espiritual, seria muito repartir os seus bens materiais. Olha a profundidade que Paulo traz, mas é o que Salomão está vivendo aqui. Nós precisamos saber que o valor daquele que nos instrui na palavra, ele é primeiro apreciado por Deus. Então não despreze aquele que te ensina na palavra. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, seja seu pastor, seja seu líder. Não despreze, não menospreze, porque isso é valoroso diante de Deus. Quem não honra seus líderes e menospreza seus liderados, não adianta dizer que honra a Deus. Deus estabeleceu padrões e não aceitará nada menos do que Ele estabeleceu. Nós vimos domingo passado o pastor Rubinho falando sobre padrão de Deus. E os padrões de Deus são estabelecidos e são perenes, eles não mudam. Eles não mudam. Então nós precisamos saber que o padrão que Deus estabeleceu aqui há 4.000 anos, está valendo hoje. Está valendo hoje. Não mudou o padrão de Deus. Então Deus ainda quer ser honrado. Deus ainda aceita sacrifícios. Não sacrifícios como se fazia aqui, sacrificar um animal. Não é esse tipo de sacrifício que Deus requer hoje. Mas Deus requer sacrifício de louvor, de adoração. Deus ainda requer sacrifícios de nós. Honramos a Deus quando ensinamos o valor do culto aos nossos filhos. Vocês percebem o que está sendo feito lá atrás com as nossas crianças? Está sendo ensinada a palavra de Deus, numa linguagem que eles entendem. Se eles estivessem aqui, será que eles estariam entendendo essa mensagem? Muito provável não. Mas lá está sendo trazido uma mensagem para eles na linguagem que eles entendem. Então nós precisamos ensinar o valor do culto aos nossos filhos. Mas não é só aqui não, é lá em casa. E quando o filho faz birra e não quer sair, não quer vir no culto e não quer ir na igreja, o que tem que fazer? Não é bater. Você vai... Não, é sentar e mostrar valores bíblicos. Só que para isso vai depender de um empenho meu. Nós conhecemos a Bíblia para ensinar os valores de Deus para os nossos filhos? Então, irmãos, se faz necessário, quando nós honramos a Deus,
estudando a palavra, glorificando a Deus, dando demonstração de devoção para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais. Então nós honramos a Deus assim, quando oferecemos o melhor de nós para o nosso Deus. Já contei inúmeras vezes como a gente ensinou nossos filhos a ofertar. Já contei várias vezes. Mas é algo que me marcou quando o meu filho Fernando, eu sempre, na hora do culto, eu sempre tinha notas altas na minha carteira. E aí o meu filho, durante o culto, ele chegava a hora de ofertar, ele simplesmente pegava minha carteira, escolhia a nota, e eu sempre ensinei a dar o melhor. E ele sempre pegava a nota mais alta e entregava como oferta. Aí veio as vacas magras. Chegou as vacas magras na nossa vida. E aí chegou um final de semana que nós tínhamos só R$70 para ir no mercado, naquela época, em 2008. A gente tinha que ir no mercado comprar aquele medidinho ali e passar o final de semana. Era só o que tinha, R$70. Uma de 50 e uma de 20. Aí, durante a oferta, o meu filho chegou, o Fernando chegou, pegou a carteira e foi lá ofertar. Eu nem me toquei. Estava acostumado a fazer aquilo, né? Beleza, vai lá ofertar. Aí saímos do culto, esqueci, fomos para o mercado. Eu e a Margareta com o carrinho lá, tal. Aí, de repente, nós fomos para o caixa. Vou para a carteira, né? R$20 só. Bem do céu, não vai dar. Aí lembrei, Fernando, quanto que você deu lá de oferta? Eu dei melhor, né, pai? Eu dei 50. Ai, ai. Foi isso aí, filho, beleza. Vamos arrancar do carrinho as coisas. Mas nós honramos a Deus ensinando os nossos filhos a dar o melhor. Então, a nossa devoção não é de palavras, é de atitude. E nós precisamos ter isso no nosso coração para nós poder ensinar para as próximas gerações. Então, nós honramos a Deus quando nós ensinamos os padrões de Deus para os nossos filhos. Nós honramos a Deus quando fazemos como Salomão aqui no contexto. Ele orou, oferecendo a Deus o seu sacrifício. Então nós honramos a Deus quando nós oramos. Nós honramos a Deus quando nós estudamos a Bíblia. É diferente de ler a Bíblia, é diferente estudar a Bíblia. Acho que os mais novos que aqui estão, que estão estudando a Bíblia, eu acho que é o Mateus e a Beatriz. O Mateus está no capítulo 2, né? Está no capítulo 2 de Mateus. E ele faz o devocional dele e me envia. E eu vejo aquele devocional e eu me alegro. Porque é os primeiros passos dele. É os primeiros passos. Eu vejo o devocional da Beatriz e me alegro também. Ela já está um pouquinho mais para frente, viu, Mateus? Só te dedurando aí, viu? Mas eu me alegro porque eles estão entendendo o valor de estudar a Bíblia. Mas se nós não entendermos o valor deste sacrifício, é um sacrifício estudar a Bíblia. Não pensem vocês que não é mais para nós ir lá oferecer um carneiro, um gado, né? Não. Agora o sacrifício é de louvor, é de vida. Quando nós tiramos o nosso tempo para estudar a Bíblia e entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então esse é um sacrifício que agrada a Deus e nós estaremos honrando a Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar com o nosso cônjuge, estudar com nossos pais, estudar com nossos filhos. Isso
demonstra a nossa devoção a Deus, que nós honramos o Deus que servimos. Nós precisamos praticar esse tipo de sacrifício. Nós temos praticado, irmãos, você tem praticado esse sacrifício a Deus? De tirar o seu tempo para estudar a palavra, de tirar o seu tempo para dobrar os seus joelhos lá no seu quarto e orar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus para a tua vida. Você tem tirado esse tempo ou ainda não? Se você ainda não tem tirado esse tempo, é hora de você começar a oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Depois do sacrifício de Salomão, Deus apareceu a Salomão. E no verso 7 diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão, ele disse: pede-me o que queres que eu te dê. Então Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que queres, ou pede-me o que quiser. A oferta de Deus a Salomão foi infinitamente maior do que a oferta de Salomão a Deus. Então, quando fazemos o que agrada a Deus, Deus atende até o desejo do nosso coração para o bem do seu povo. O Salomão, então, ele ofereceu aquelas 1000 gados ali, né, como sacrifício. Mas de noite Deus veio para ele e disse: agora você pede o que você quiser. Nós precisamos entender que Deus, ele não faz troca. Deus, ele não negocia as suas bênçãos, mas ele aceita sacrifício. Deus não negocia. Não pense você, eu vou dar 100, como muitos dizem, vou dar 100 para ganhar 1000. Deus não faz esse tipo de negócio. Deus não negocia as suas bênçãos. Eu estou precisando de dinheiro, eu vou dar 1000 para ganhar 10.000, para ganhar 100.000. Não, Deus não faz isso. Não pense vocês que Deus se vende como mercado. Não. Não. Oferta, sim, é válido quando é do nosso coração. Está escrito ali, ó, Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. É bíblico? É bíblico. Mas Deus não negocia. Deus não negocia. Então nós precisamos entender isso. Cultuar a Deus é um sacrifício aceitável. Jejuar e orar é um sacrifício aceitável. Estudar a Bíblia é um sacrifício aceitável. O pedido de Salomão revela que não havia outro interesse no seu coração, além de agradar a Deus e servir bem o seu povo. Foi isso que mostrou o pedido de Salomão. E nós precisamos aprender com Salomão a servir Deus sem interesses. Devemos servir a Deus simplesmente para agradecê-lo e agradá-lo. Deus não negocia bênçãos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo no nosso coração, não é para ficar rico, não é para ficar curado, não é. Deus faz tudo isso? Faz sim, mas a gente não aceita Jesus para isso. A gente aceita Jesus no nosso coração, entrega a nossa vida para Ele, simplesmente pelo que Ele fez na cruz. Aceitando o seu sacrifício e entregando a nossa vida como sacrifício para a salvação. E acabou. O que vier além da salvação, estamos no lucro. Porque nós estávamos perdidos em nossos pecados, indo para o inferno, mas não se fala mais inferno. Parece que é até pecado falar inferno. Não, gente, o inferno está aqui, a Bíblia fala sobre isso, que aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, irão para lá. E como que o seu nome vai para o livro da vida? Aceitando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, entregando a sua vida como sacrifício. Assim como Ele se sacrificou lá na cruz do Calvário, nós também precisamos entregar a nossa vida como sacrifício. É assim que nós agradamos a Deus. Então Deus não negocia suas bênçãos. Não adianta tentar negociar com Deus. E é o que muitas pessoas fazem hoje financeiramente. Gente, certa vez, ali, Jesus estava em frente ao gado filáceo.
E muitos ofertavam bastante dinheiro. Mas Jesus se agradou mais de uma viúva que deu suas últimas moedinhas. E ele disse assim, essa foi a que mais deu. Então, Deus não é valor, não é quantidade. É a intensidade do nosso coração, é de que formas que doamos ou que nos doamos. Nunca tente negociar bênção com Deus. Deus não negocia. Ele cura, cura. Ele salva, mas Ele não negocia as suas bênçãos. Ele não negocia os seus valores. Ele não negocia a sua palavra. Está escrito e acabou. Não adianta a gente tentar interpretar. Está escrito e acabou. As bênçãos que recebemos devem ser para glorificar a Deus. E se Deus te dissesse, como disse a Salomão, pede-me o que queres, o que você pediria nessa noite? Pense, o que você pediria nessa noite? Isso que você pensou que pediria para Deus, é para glorificar a Deus? A tendência do nosso coração é sempre pedir as nossas necessidades imediatas. Ah, eu estou doente, eu preciso de cura, Deus, eu te pediria a cura. Senhor, eu estou com meus boletos atrasados. Senhor, que me dê dinheiro para me pagar os meus boletos. Eu estou sem casa, Senhor, me dá uma casa, porque eu preciso de moradia, estou cansado de pagar aluguel. A tendência do nosso coração é pedir as necessidades imediatas. Não é isso que agrada a Deus. Isso é sinal para aqueles que fazem da maneira correta. E estes sinais seguirão os que creres. Marcos 16, 17. E nós comumente pedimos os sinais, mas perdemos de pedir a Deus aquilo que Ele mais quer nos dar, que é a sua presença, a sabedoria para pedir as coisas relevantes do reino e para investir na nossa salvação e na obra de Deus. Então, muitas vezes a gente só ficaria nisso, nas coisas imediatas. Nós precisamos aprender com Salomão, pedir segundo a vontade de Deus. Quando pedimos segundo a vontade de Deus, seremos atendidos e a obra de Deus também. E o nome de Deus será glorificado. O pedido de Salomão foi por sabedoria. Olha o versículo 8 a 10 que diz assim: respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi. Olha o que ele está citando aqui. Ele está citando o seu líder anterior, que por sinal era seu pai. Mas ele diz assim: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Olha o que ele está fazendo, olha a gratidão deste homem. Ele estava no topo, era o cargo máximo que tinha, era rei, e ele estava lá, só que ele chegou lá grato a Deus. Sabe por quê? Ele teve um pai, uma família que o ensinou os valores do reino. Porque se ele não tivesse visto o exemplo de Davi, ele não estaria aqui dizendo: com grande benevolência usaste para com meu pai Davi e me fizeste reinar em seu lugar. Ele reconheceu que estava ali porque Deus o colocou. Não era por méritos. E se tivesse méritos, era do seu pai. E aí ele diz: agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu constituístes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha o que ele pede. Ele pede a Deus sabedoria. Isso mostra que o sucesso de Salomão, ele se deu por conta do que o seu pai havia feito antes para ele.
Ele tinha honrado Deus, glorificado a Deus, ensinado Deus para o seu filho. É interessante que 1 Coríntios 3,6 diz que um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Então nós precisamos saber, irmãos, que para chegar diante de Deus, para pedir a Deus, nós precisamos pedir da maneira certa as coisas certas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossas próprias concupiscências. Então nós precisamos aprender que nós precisamos, até para pedir, ter sabedoria. O que nós fazemos na obra de Deus ou para Deus nunca será esquecido. Aqui o texto mostra que o Davi, ele havia morrido. Sim, já tinha partido. Mas as promessas de Deus na vida de Davi não morreram com ele. Continuaram. E mesmo depois da sua morte, as bênçãos e as promessas de Deus continuaram acontecendo na vida de Davi. Gálatas 6,9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quer dizer, se nós não desistir de fazer o bem, de cumprir a palavra do Senhor, um dia a recompensa vem. Aqui na vida de Davi veio, ele já tinha partido, mas a recompensa veio. Salomão teve essa postura como rei, por isso Deus deu a ele muito mais do que ele pediu. Ele pediu sabedoria e pediu discernimento, mas Deus deu riqueza sem igual para ele. Que antes dele nunca houve nenhum sábio como ele, nem depois dele houve tanta sabedoria. Então Deus deu o que ele pediu, mas deu muito mais riqueza, deu fama. Ele se tornou um rei muito famoso na época, que até hoje estamos falando dele. Então saiba pedir para Deus, que Deus fará muito mais do que você pede. Então, essa postura do Salomão, nós precisamos aprender. E isso foi a causa de Salomão ter se fortalecido no seu reino, como diz o versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. Então, Salomão conduziu o seu reinado com Deus e com o povo. Na obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. O propósito de Deus durante os séculos foi formar a sua igreja e o seu povo. Será que nós estamos sabendo nos posicionar na obra de Deus? Será que nós não estamos pensando como filho de chocadeira, que não honramos nem os nossos antecessores e nem aqueles os quais nós lideramos? Então, quem não aprendeu a honrar seus antecessores, não saberá honrar os seus liderados. É importante você saber disso. Quem não aprendeu a honrar seus antecessores, não saberá honrar seus liderados. Nós temos aqui em nosso meio o pastor Gedide. Foi ele que me formou como líder. Foi o pastor Gedide. E lá atrás, quando ele ficou sozinho, ele me chamou para ajudá-lo e eu fui prontamente, sem saber muita coisa. Só que o pastor Gedide me deu a primeira lição, foi a lição do ovo. E eu nunca tinha ouvido uma explicação tão profunda como aquela de Tiago, né? Que a tentação, ela vem. E aí o sogro foi explicar, eu fui explicar sobre a tentação, eu não soube explicar. E eu me enrolei na explicação. E o pastor Gedide não me envergonhou. Quando ele viu que não estava saindo, ele falou que é o ovo. É como o ovo, se a galinha não chocar o ovo, não nasce o pintinho. Assim é o pensamento. Se nós não ficar pensando, não nasce o pecado. Porque se o pecado nascer, ele gera a morte. Me tirou de uma enrascada sem me envergonhar. Mas eu aprendi com ele.
Agora, vocês veem eu honrar ele ou desonrar ele? Eu reconhecer ele ou não reconheço ele? Vocês veem, gente. Nós precisamos honrar os nossos antecessores. Eu não sou filho de chocadeira, não. Eu tenho uma raiz. E que raiz, não? Pastor Gedide. Nós precisamos honrar, aprender isso, porque senão, se eu não tivesse aprendido, honrar o pastor Gedide, que me formou como liderança, eu não saberia lidar com vocês, não estaria formando Mike e Taimara, né? Que estão aqui juntamente com a gente, não teria formado os meus filhos, Érica, Binho, como eles estão hoje, não teria sido assim. E tantos outros que estão sendo trabalhados por nós. Nós precisamos saber que na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos saber honrar a Deus, honrando nossos líderes e honrando os nossos liderados. Esse foi o motivo que Deus era com ele. Olha o que diz a parte B do verso. Ó. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. Ele sabia honrar a Deus, honrando os seus antecessores. Salomão honrava a Deus diante do povo. Ele não se envergonhava. Qualquer que desejar que Deus seja com ele, precisa honrar a Deus diante de todos. Nós não podemos, quando chegamos numa situação, hoje eu sou pastor dessa igreja, mas se eu subir no meu coração uma arrogância, orgulho, e achar que eu fiz tudo sozinho, eu cheguei aqui sozinho, eu estou começando a cair. Eu reconheço sim, que eu aprendi muito com o pastor Gedide, e até hoje eu ouço ele, e quando eu tenho demandas grandes, eu recorro a ele. E a palavra do pastor Gedide é uma palavra de sabedoria, que ela vem do alto da sua experiência, e sempre nos orienta de uma maneira correta, conforme a palavra do Senhor. Então a gente não chega em lugar nenhum sozinho, e quando a gente chega, a gente precisa reconhecer: a tua casa foi você que comprou ou foi Deus que te deu? O teu carro foi você que comprou ou foi Deus que te deu? Agora, a tua salvação foi você que comprou ou foi Deus que te deu? Então tem coisas que a gente pode até achar que foi Deus, que foi a gente que comprou. Mas tem coisa que não tem como, porque é só Deus que pode fazer. A nossa salvação, ela tem que estar acima de tudo. Não pode ser mesclado com coisas terrenas e mesquinhas. Porque só Deus poderia nos dar a salvação da nossa alma. Porque o Romano diz: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Estávamos todos separados, todos perdidos. E o Senhor Jesus veio, se entregou naquela cruz, morreu por nossos pecados. Então só Ele pode nos dar a salvação e a vida eterna. E muitas vezes nós empinamos nosso nariz e achamos que é por méritos próprios que estamos aqui ou que fazemos alguma coisa. Não, é por Deus. Tem coisas que é somente Deus que pode fazer. E as coisas que a gente pensa que ainda pode fazer sozinho, não podemos sem a ajuda de Deus. Como eu disse esses dias atrás, quando eu fui entregar o dízimo da minha empresa, e o gerente da loja viu o valor que era, ele ficou abismado. E aí ele falou assim para mim: eu não dou dízimo não, na igreja. Dá dinheiro para pastor? Falou exatamente isso. Porque se não for esse aqui e esse aqui, eu não ponho comida na minha mesa. Eu falei para ele: é verdade. É verdade. Falei: mas se Deus não der saúde para esse aqui e para esse aqui, você não põe comida na sua mesa.
Aí ele começou a pensar, e dias depois ele chegou e falou para mim: Isaías, você está certo. E eu acredito que até hoje ele é dizimista, porque ele se tornou dizimista a partir dali. Ele entendeu. Então a gente não pode achar que a gente tem méritos nas coisas de Deus. O Salomão, ele lançou primeiro a Deus. Ele honrou a Deus com seu sacrifício. Mas ele honrou o rei anterior dele, que foi seu próprio pai. Nós precisamos aprender isso, que é esse o jeito que Deus está conosco na nossa caminhada. Só que tem mais. Quando Salomão engrandeceu a Deus, Deus engrandeceu a Salomão. Ou o que diz o final do texto. Diz assim: o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Então, o Salomão, ele reconhecia Deus no seu reinado. Mas Deus engrandeceu o Salomão. Olha o 11 e o 12 que diz assim, ó: disse Deus a Salomão: porque foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem repouso pediste, longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então, porque Salomão engrandeceu a Deus, Deus engrandeceu a Salomão. Deus não dá nada que irá nos servir para a nossa própria glória. Deus não vai dar algo para isso. Esse não é o objetivo de Deus. Deus vai nos dar aquilo que vai glorificar o nome dEle. Seja bens, seja sabedoria, seja cura, seja o que for. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a glorificar o nome dEle. Se a nossa visão for lapidada por Deus, Deus nos fará grandes. E tem muita gente buscando reconhecimento, principalmente nesses tempos de likes, redes sociais, né? As pessoas buscam reconhecimento. Ah, tem engajamento assim, tenho tantos likes, tal, tenho tantos seguidores. Para Deus nada disso serve. Nada disso tem valor. O que tem valor para Deus é um coração que reconhece Ele sobre a sua vida. O que tem valor para Deus é um coração quebrantado e contrito. O que falta na minha e na tua vida para sermos engrandecidos por Deus? Sabe o que é? Honrar o nome do Senhor. Se na tua visão, ou se a tua visão estiver correta diante de Deus, os teus passos também estarão. Busque Deus, honre Deus, e tudo o que fizer na tua vida será abençoado por Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, para que você venha ter na tua vida gratidão a Deus e possa honrá-lo, segui-lo e engrandecer o seu nome, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Não seja filho de chocadeira. Não seja filho de chocadeira. Tenha gratidão a Deus e àqueles que te ajudaram.